Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Marco Aurélio aqui falando. Então, nós estamos aqui começando a nossa aula de sistemas oscilantes. A nossa aula hoje vai ser então mais uma aula aí, né, que nós demos essa aula na semana passada e nós vamos então gravar, né, que essa aqui é a aula gravada da semana passada, tá? Então, abra seu caderno aí pra gente anotar. Coloque aí a matéria de física. Vamos começar então. Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente discutir mais do que demonstrar, né, que o movimento do pêndulo simples para oscilações pequenas obedece ao movimento harmônico, né, simples, que é o MHS. O objetivo nosso hoje é estudar então o pêndulo simples. Nós estudamos isso na aula passada, em sala, né? E a estrutura da nossa aula hoje então vai ser uma breve revisão do que a gente já trabalhou sobre oscilações, desenvolver então a questão do pêndulo simples e fazer alguns exercícios no final da aula. Vamos então revisar alguns conceitos básicos para a gente entender melhor sobre o pêndulo. Pêndulo, quando você vai estudar, é preciso de entender primeiro o que significa período e o que significa movimento periódico. Período significa o que, pessoal? Período é o tempo que demora para haver uma oscilação. Então, vamos supor, eu estou aqui oscilando o meu mouse, né? Eu estou indo da esquerda à direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então, período é o tempo que demora para, por exemplo, essa bolinha sair da esquerda, vir para a direita e voltar para a esquerda. Ou seja, uma oscilação. Isso significa período, tá? Nós vamos calcular então qual que é o período de oscilação, por exemplo, de um pêndulo. Qual que é o tempo que demora para haver um movimento desse, né, de vai e volta. O movimento periódico é um movimento em que a amplitude, o período, ele não depende da amplitude, né? Nós veremos isso com mais detalhes quando formos estudar a equação do período e veremos que na equação do período não existe a dependência com a amplitude, tá? Vamos lá então, vamos continuar nossos estudos. Nós vimos o sistema massa-mola, que é uma massa acoplada a uma mola. Na posição relaxada da mola, colocamos a nossa origem, a nossa posição zero. Aí, se você estica essa mola, surge uma força contrária ao deslocamento, e essa força contrária ela vai ser responsável pelo movimento da massa de vai e volta, né? Então, a massa fica oscilando em torno da sua posição de origem e a força ela fica alternando de sentido. Então, quando a massa está para a direita, a força está para a esquerda. Que força que é essa? Força elástica. Quando a massa está na esquerda, a força está contrária, está apontando para a direita. Então, essa força ela fica oscilando, né, a sua orientação. Qual que é essa força? Essa força é a força elástica, igual a K vezes X. K é o que? É a constante elástica da mola. Ou seja, é o quão rígida é essa mola. Quanto mais rígida for essa mola, maior é o seu K. O X é o que? O deslocamento da mola. Esse deslocamento, quando ele é para a direita, aqui é o deslocamento positivo. Quando o deslocamento está para a esquerda, seria um deslocamento negativo, né? Por conta que a origem é o zero aqui no meio. E o período do massa-mola é igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa do bloco dividido pela constante elástica da mola. Ou seja, esse período depende do que? Da massa do bloco e depende também da constante elástica da mola, né? Então nós vimos isso já em simulações também, né, na aula passada, e isso daqui então é uma revisão. Hoje nós vamos falar desse camarada aqui, que é o pêndulo simples. Pêndulo é esse material aqui, é um fio com uma massa na sua ponta, tá? A gente desconsidera a massa desse fio, considera apenas a massa que está aqui na ponta pendurada. E nós vamos estudar então, por exemplo, o tempo de oscilação dessa massa. Então veja como que ela vem aqui, ó, vamos supor aqui, vai e volta. Queremos saber então o que determina o tempo de oscilação de um pêndulo. Será que a sua massa determina o tempo de oscilação? Será que a amplitude, se eu esticar um pouquinho ou esticar mais, aliás, esticar não, né? Mas se eu
posicionar essa massa mais próximo ou mais longe, será que isso vai determinar o tempo de oscilação? Então, para isso, nós temos que entender que existe sim uma força que atua no pêndulo e essa força ela fica alternando de direção, igual lá no sistema massa-mola. Essa força ela fica apontando para a direita e para a esquerda, né? Então aqui, pessoal, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter o cuidado sempre de ter essa observação. Quando a massa está para a esquerda, a força ela surge contrária ao deslocamento, então ela vai estar para a direita, igual está mostrado aqui nesse caso, porque é uma força chamada força restauradora. Ela quer sempre restaurar a posição da massa, né? Continuando então. Então, essa força que fica atuando no pêndulo, responsável pelo movimento de vai e vem dessa massa que fica na ponta, será que ela é do tipo K vezes X? Será que essa força ela é do tipo responsável por gerar um movimento harmônico simples? Vamos ver isso então. Bom, para estudar essa força que atua no pêndulo simples, temos que estudar as forças que atuam nessa massa. Existem duas forças basicamente que atuam nessa massa aqui, que é a força peso, que atua puxando essa massa para baixo, e a força de tração, que é a força que o fio exerce no corpo, tá? Então essa força, quando um bloco está pendurado por um fio, esse fio exerce uma força no bloco chamada força de tração. E essa força ela é orientada na mesma orientação da corda. Beleza. Temos então esse L aqui é o comprimento da corda, tá? E o ângulo θ é o ângulo de abertura da corda com relação ao centro. E aí nós temos então que focar então na força peso e na força de tração. Eu não vou deduzir aqui para vocês agora, porque não é a finalidade do curso, mas essa força peso ela tem duas componentes, né? Ela tem a componente tangencial e a componente radial. Ou seja, essa força peso ela tem a componente que está vamos supor aqui, né, alinhada com a corda, que essa componente que está alinhada com a corda, ela é anulada pela força de tração. E tem a força peso tangencial, que essa sim é responsável pelo movimento de vai e vem da corda, dessa bolinha aqui. E essa força peso tangencial seria então a nossa força restauradora, tá? Ou seja, a componente tangencial da força peso é a força restauradora. E essa componente tangencial ela é igual a essa fórmula toda aqui, ó. A massa do bloco vezes a gravidade G dividido pelo comprimento da corda L, tudo isso aqui, né, vezes o deslocamento X, tá? Ou seja, é uma força que depende o quê? Ela pode ser considerada como sendo do tipo K vezes X, onde a constante K, nesse caso do pêndulo, é toda essa expressão aqui, a massa vezes a gravidade dividido pelo comprimento da corda, né? Então são constantes, né? Ou seja, isso daqui tudo é uma constante, que pode ser chamada aí de K, né? Constante, vezes o deslocamento X do bloco. Então ela é do tipo força restauradora para o movimento harmônico simples. Lembrando que o período de oscilação para o sistema massa-mola é isso aqui, né? 2π vezes a raiz quadrada de m vezes k. No caso do pêndulo, nós temos que o período vai ser 2π vezes a raiz quadrada do comprimento dividido pela gravidade g, ok? Comprimento da corda dividido pela gravidade. Ou seja, o comprimento, o período de oscilação não depende da massa do corpo, pode ser um corpo leve ou um corpo pesado que não vai interferir no período de oscilação, e também o deslocamento que você coloca o objeto não vai também interferir no período de oscilação, desde que esse deslocamento não seja um deslocamento muito grande, tá, pessoal? Tem que ser um deslocamento até 10 graus, mais ou menos. Então, se você pega um objeto, coloca ele a 5 graus, ou pega um objeto e coloca ele a 10 graus, eles vão oscilar com o mesmo período, se tiverem o mesmo comprimento de corda, né? Então,
Você pega dois pêndulos idênticos, só que você coloca um na posição inicial de 5 graus e o outro na posição inicial de 10 graus, eles vão oscilar no mesmo tempo, porque a amplitude não interfere no período de oscilação. Então aqui, quanto menor a gravidade, maior o período. O que isso quer dizer? Se você estiver na Lua, onde a gravidade lá vale mais ou menos 1,6, então o período de oscilação lá seria maior para um pêndulo que a gente conhecesse, né? Aqui na Terra, se levasse para a Lua, lá ele ia demorar mais para oscilar. Se você pega um comprimento do pêndulo, a corda dele, e diminui, o que acontece com o período? Diminui também. Então, se você diminuir a corda, o tamanho da corda, o pêndulo vai oscilar mais rápido, né? Show de bola. Vamos agora responder algumas perguntas para ver se vocês prestaram atenção no vídeo. O período de oscilação de um pêndulo simples depende da sua massa, verdadeiro ou falso? Aí você tem que olhar a equação do pêndulo, do período. Será que tem massa aqui nessa equação? Não tem, né? O que tem aqui é esse 2π, que é uma constante, o L e o G. O L é o quê? O tamanho da corda, e o G é a aceleração da gravidade, né? Então, não tem massa aqui. Logo, essa afirmação é falsa. Se o mesmo pêndulo simples for levado daqui da Terra para a Lua, ele apresentará alguma alteração no tempo de se fazer uma oscilação? E aí? Se você levar o pêndulo daqui até a Lua, o que vai acontecer com o período de oscilação? O período de oscilação ele vai aumentar, vai diminuir? Aí você tem que olhar lá na equação do pêndulo e ver, tem gravidade aqui nessa equação aqui do período? Tem, esse Gzinho aqui. Então, se você levar para a Lua, vai mudar sim o período de oscilação. Então, é uma afirmação verdadeira. Para que o pêndulo simples faça um movimento harmônico simples, é necessário que se tenham pequenos ângulos de oscilação, isto é, até 10 graus. Verdadeiro, né? Então, se você tiver ângulos pequenos, de até 10 graus, tanto faz, né? O período de oscilação não vai depender da amplitude, igual a gente discutiu agorinha. Se você soltar um pêndulo fazendo 5 graus e o outro pêndulo fazendo 10 graus, essa amplitude não vai alterar no período de oscilação. São pequenas oscilações, né? Uma lista de exercícios para a gente trabalhar agora. Então, ó, pega esse daqui é interessante. Uma massa de 2 kg está presa a um pêndulo de meio metro e demora 1,4 segundos para retornar ao ponto inicial. Qual será o período se dobrarmos a massa pendurada? Então, olha só, ele quer saber o período se você dobrar a massa que está pendurada no pêndulo. Então, pessoal, antes de mais nada, olha só, ele quer calcular período. Mas veja, se você dobrar a massa. Se você dobrar a massa, vai mudar o período de oscilação? Nós vimos aqui a equação do período do pêndulo e nós vimos que não existe a relação do período com a massa. Logo, você pode dobrar, triplicar a massa que está pendurada no pêndulo, que não vai mudar o período de oscilação, ok? Então, para você calcular o período de oscilação desse pêndulo, basta usar esses dados que estão aqui, né? 2π vezes a raiz de L sobre G. O L aqui é o meio metro, né? E o G, aqui ele já deu, ó, demora 1,4 segundos para retornar ao ponto inicial. Ou seja, o pêndulo ele tem essa massa de 2 kg, tem meio metro de comprimento e ele demora 1,4 segundos para retornar ao ponto inicial. Ou seja, ele demora 1,4 segundos para fazer uma oscilação. Logo, 1,4 segundos é o seu período. E se você dobrar a massa, né, não vai mudar esse 1,4 segundos aqui. 2. Qual é o período de oscilação de um pêndulo de 0,7 metro de comprimento? Aí veja, né, como que fazemos para calcular esse período? Tá faltando informação aqui, professor? Ele só deu só o comprimento do pêndulo. Eu vou saber fazer o cálculo de quanto tempo demora para ele ir e voltar? Sim. Ó, lembre, o período de um pêndulo é o quê? 2π vezes raiz quadrada do comprimento dividido pela gravidade.
Então 2π vezes raiz quadrada de 0,7 dividido por 10. Vai dar aproximadamente 1,66 segundos. Então o tempo dele ir e voltar vale 1,66 segundos? Vai isso aí. Pessoal, então para a próxima aula a gente vai resolver aí uma listinha de exercícios. A gente fez já em sala de aula, né, estimar a gravidade da Terra através de um pêndulo simples. Isso já foi feito em sala. Mas reveja essa aula, anote o que você tiver de dúvida para que quando a gente retornar nas aulas possamos tirar essas dúvidas. Forte abraço e até a próxima!